Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Pode Crer 49. Como vocês sabem, é uma realização conjunta entre o GT de Psicologia e Religião da ANPEP e do Interpsi. E vocês sabem, eu sou o professor Wellington Zangari, aqui do Instituto de Psicologia da USP. Hoje eu tenho a alegria de receber uma pessoa que foi meu orientando de mestrado, de doutorado, para minha alegria, hoje um grande profissional, um grande pesquisador e um grande amigo. Então, a alegria é múltipla por ver não só a sua trajetória, mas hoje lidar com um colega além de amigo. Então, muito obrigado pela sua presença, estou muito honrado de receber aqui conosco, querido doutor agora, Matheus Martins. Muito obrigado pela presença, Matheus. Finalmente, né? Doutor, finalmente. E eu te agradeço e sou muito feliz e alegre por poder estar aqui hoje e compartilhar um pouco, né, do que a gente vai conversar e que isso sirva de alguma maneira para incentivar as pessoas que estiverem escutando e assistindo a gente aqui hoje, né, ainda mais num lugar tão bonito como esse, que eu vi acontecer, acompanhei a construção, né, durante todos esses anos. Você foi sempre um grande estimulador disso tudo. Bom, como todo mundo tem uma história, não é? Acho que é muito importante, sobretudo o pessoal da rede crescer, muitos estudantes de psicologia, muitas pessoas recém-formadas em psicologia e mesmo de outras áreas, né? Elas ficam pensando assim, bom, da onde brota o interesse de um pesquisador, né? Você se tornou um pesquisador conhecido no Brasil, mas também fora do Brasil, sobretudo no seu nicho de psicologia analítica. Depois a gente fala disso. Mas eu quero começar sabendo da onde, não é, brotou o interesse por estudar fenômenos que beiram aquela temática da religiosidade, das experiências anômalas. Como é que a coisa começou a acontecer com você no teu histórico pessoal? Bom, isso eu já compartilhei publicamente, né? Eu até escrevo isso na minha dissertação e na minha tese, não é nada privado, né? Pelo contrário, isso já está público, mas comentar ou compartilhar novamente, eu acho que ajuda a gente a revisitar esses nossos lugares, né? Eu olhar para essa trajetória. E desde criança eu tinha interesse pela psicologia, né? Não não como algo que eu faria na vida, mas porque como eu cresci numa família espírita, hoje eu não me identifico mais como espírita, não me sinto espírita, não sinto que o espiritismo responde às minhas questões e não me dá perspectivas sobre a minha vida, mas isso fez parte da minha vida desde criança, né? Foi onde eu cresci, onde eu frequentei e trabalhei, e lá havia um psicólogo que aos meus 9 anos de idade me convidou, ele estava na graduação na época, e ele me convidou para ser sujeito de um trabalho dele de psicologia do desenvolvimento. Eu fui até, na época, o Mackenzie, ele estudava no Mackenzie, e, enfim, desenhei, pintei, ele me fez perguntas, brinquei, ele fez uma observação lá comigo, e eu admirava muito ele, e ele era uma pessoa que eu via falando e eu achava muito legal as coisas que ele falava. E aí, isso me chamava atenção. Ensino médio, eu já estava nessa época um pouco mais afastado do centro espírita, todo mundo buscando escolher o que fazer da vida, e aí eu não me dava bem com matemática, não me dava bem com exatas, né? Andava com os nerds da sala, que fui descobrir depois, a maioria tudo neurodivergente, fui descobrir depois. Fizeram avaliações neuropsicológicas, né? Mas eles eram muito bons em exatas, eles me ajudavam, me ensinavam. E eu lidava muito bem com
com aquela galera diferente, com os esquisitos da sala, né, digamos assim. E eu fazia parte desses esquisitos também. Então eu estava lá no meio deles e eu pensava assim, olha, eu acho que eu tenho alguma coisa que eu consigo lidar bem com gente e eu acho que isso pode estar a serviço de uma escolha profissional e fui estudar psicologia. E aí eu tinha voltado para o centro espírita, trabalhando ativamente, inclusive em trabalhos mediúnicos, trabalhos, sessões de cura, né, atendimentos espirituais. Isso era muito vivo, muito presente na minha rotina, a ponto de eu deixar de fazer várias outras atividades para poder estar bem, estar inteiro às quintas-feiras e aos sábados, final de semana todo. Então eu me privava de muita coisa e eu vivia aquilo, eu respirava aquilo, né? E aí numa dessas, minha mãe me convida para participar de um evento no Centro de Convenções Rebouças, sobre educação e espiritualidade, organizado por uma pessoa do meio espírita, Dória Encontre, e eu vi palestras ali abordando a relação entre saúde e espiritualidade. Eu vi um pesquisador na época, o Jim Tucker, que veio ao Brasil, ela trouxe o Jim Tucker para falar sobre alegadas memórias de vidas passadas, de crianças. E eu vi aquilo, eu achei tudo aquilo muito diferente, né, do que eu estava vendo na faculdade de psicologia e do que era falado na faculdade de psicologia. E alguma coisa ali me tocou, me entusiasmou, porque depois eu cheguei na faculdade, no curso, e todas as vezes, eu lembro que eu estava tendo aula de História da Psicologia, era uma professora de Psicologia Social, Sociohistórica naquele momento, e ela falando sobre William James, sobre os pioneiros da psicologia, né? E eu lembro que eu fui fazer pesquisa sobre esses pioneiros. Eu vi que eles estudavam questões ligadas à religião, mas ela não falava nada. E aquilo me frustrava, porque no final de semana anterior eu tinha participado desse evento e parecia que alguma coisa estava faltando, né? Então eu fiquei com essa inquietação e eu ainda estava muito envolvido com o meio espírita e fui conhecer naquele momento um evento de medicina e espiritismo, né? Ou medicina e espiritualidade. E eu vi outras pesquisas, né? Ao mesmo tempo que eu me encantava com tudo aquilo, eu sentia que faltava também muitas coisas, né? Faltava psicologia, faltava uma abordagem fundamentada e psicológica bem fundamentada, apesar de ser um estudante. E eu sentia que não havia, né, uma totalidade contemplada e que a interrogação me acompanhava, né? Eu lembro que Você estava insatisfeito com eu tudo. eu me Tudo estava sentia numa incompleto. corda bamba. Na graduação eu não via uma abordagem apropriada. Quando eu via esses fenômenos serem abordados, eu ficava entusiasmado e animado e eu admirava tudo, mas ao mesmo tempo eu tinha muitas perguntas. Eu lembro que eu ficava nervoso, eu ficava assim muito puto por dentro, porque eu colocava algumas questões que ou não eram respondidas ou eram respondidas de maneira muito superficial, considerando história da psicologia, considerando métodos psicológicos, considerando o olhar da psicologia, né, para tudo isso. Então, eu me nutria de pesquisas vindas majoritariamente da área médica, mas ao mesmo tempo no curso de psicologia isso era banido, né? Eu estudei na PUC de São Paulo e eu não via uma abertura cuidadosa para falar sobre isso. E aí eu ficava nervoso, né? Na minha introversão eu ficava muito nervoso, irritado. E eu tentava fazer alguma coisa dentro dos recursos que eu tinha, né? E aí, eis que decido parar de frequentar o centro espírita, eu queria dar vazão a outros aspectos da minha vida que eu não estava vivendo, né, como relacionamentos, como sexualidade, como
eu sentia que eu estava perdendo meus amigos de infância também, né? Porque eu estava muito focado nos trabalhos ali, ao mesmo tempo que muitos conflitos começaram a surgir naquele ambiente, e aí foi o estopim para eu me afastar. Eu estava com 21 anos, né? E ao mesmo tempo eu era, naquela época, monitor da disciplina de psicologia analítica. Então minha vida girava até então em torno de me dedicar ao centro espírita, e a mediunidade era uma prática muito presente naquele meio. Eu passava por experiências e me dedicar à faculdade, né? Eu era um bitolado e eu lia tudo que precisava ler, né? E eu mergulhava naquilo, aquilo, sabe, me dava brilho na vida, né? Uhum. E aí, bom, como uma parte tão fundamental da minha vida, mesmo que eu já não estava mais institucionalmente vinculado, e começando a rever as minhas visões e as minhas posições, como aquilo não recebia atenção, como não se falava disso. E mais, não só no meu caso, na minha vivência, mas eu me lembro de um aluno que ele morava no interior de São Paulo, ele estudava, fazia graduação, ele entrou um ano depois, ou 2 anos depois de mim, e ele era um rapaz muito ligado ao catolicismo, inclusive ex-seminarista, e ele sofria conflitos profundos com o curso de psicologia, porque toda a dimensão religiosa da vida dele não tinha lugar. E isso era muito duro para ele, a ponto de fazê-lo largar o curso, né? Na primeira aula de psicologia analítica, um colega, que também largou o curso depois, eu não sei por qual razão, mas ele pergunta para a professora de psicologia analítica: professora, Jung era um espírita enrustido? E a professora ficou brava, e ela não soube respondê-lo direito, né? Mas pareceu uma resposta superficial, mal fundamentada. Em outras disciplinas também, não só nessa, os professores não demonstravam apropriação para lidar com essa parte da vida. Igualmente, também eu me lembro de professores, uma professora especificamente de psicologia comportamental na época, fazendo um reducionismo absurdo, um reducionismo inclusive não fundamentado na perspectiva psicológica, era mais uma perspectiva pessoal, inclusive, ao materialismo no qual ela então acreditava. Ou seja, né, se por um lado não se falava das crenças religiosas ligadas ao transcendente, também não se falava apropriadamente da descrença, ou se falava a partir de uma posição muito dogmática e pessoal, o que em si, em nenhum dos aspectos, era psicologia. Hoje eu consigo fazer esse exame, mas na época eu via que ou havia um preconceito ou realmente um proselitismo, né? Então, fui tentar fazer meu TCC olhando, né, para essa relação entre saúde e espiritualidade na psicologia analítica. Acho que foi talvez por isso que eu desenvolvi interesse, né, pelo Jung, pela psicologia do Jung, porque de alguma maneira eu vi um livro chamado Psicologia e Religião logo de cara, né, e que aquilo me chamou muito a atenção, né, e ele não apartando da psicologia o olhar para esses fenômenos todos. Então, isso me entusiasmou, isso apontou um caminho psicológico de estudo e de abordagem das experiências da dimensão religiosa, ou daquilo que nós chamamos de experiências anômalas, né? E só fui me aprofundar depois, né? Mas eu acho que de uma maneira muito pouco apropriada, talvez mais inquieta e com uma apreensão geral e um tanto quanto vaga, eu consegui me cair de cabeça nessa área, né? Matheus, a experiência que você narrou, ela praticamente traduz provavelmente grande parte das experiências que todos nós passamos na graduação, sobretudo quando nós temos uma experiência religiosa, não é?
que acompanha a nossa formação inicial, infantil, na adolescência, na juventude, quando a gente entra na universidade, se nós temos interesse por essa dimensão é praticamente inexistente no tratamento que é dado dentro da universidade, né? Então, acho que a tua experiência, ela representa um pouco a experiência de grande parte das pessoas que estão na rede e fora da rede também. E é muito interessante porque ou há um apagamento, não é? Um silenciamento, a gente já tem tratado disso aqui também no Pode Crer 49, que é mais ou menos, eu diria, espontâneo, mas às vezes é deliberado. Então, um pouco do que você disse bom, quando falava-se de William James, essa dimensão, esse interesse do William James, que foi um dos pioneiros, né, dessas áreas todas, né, psicologia da religião, psicologia anomalística, etc., essa dimensão não é mencionada. Muitas vezes porque o próprio docente não tem essa formação na base. Outras vezes, as pessoas que estão, digamos, apetrechadas até para falar sobre aquele assunto, escolhem não falar. São duas maneiras, não é, de lidar com o assunto. Uma é simplesmente falar do assunto como o assunto chegou para elas, silenciado. As outras, não é? Outras vão falar desse assunto preferindo não tratar da questão da religiosidade. E também acho que você expressou algo que representa a experiência de muitas das pessoas que estão nos assistindo, que bom, de repente aparece alguém, por exemplo, como o Jung, não é? Que vai considerar essas experiências como parte da vida psíquica das pessoas. Independentemente da questão ontológica, se existe ou não existe, é outro papo, mas ele toma isso como parte da experiência humana e parte vamos dizer, parte fundamental dessa constituição da nossa vida psíquica. Isso me parece muito interessante porque são poucos os teóricos que aparecem, assim como Jung, não é? Tão marcadamente interessados nesses assuntos. Como, por exemplo, o Jung e também o Viktor Frankl, do qual a gente ainda vai tratar aqui certamente. Mas o que a tua experiência de interesse pela história da psicologia deve ter levado você a entender, não é? É que mesmo aqueles psicólogos pioneiros que, em geral, não se trabalha nas universidades como sendo interessados por isso, também o eram. O Freud tem, né, muitos textos sobre a questão da religião, não é? Sobre telepatia, Sobre cartas com Fênix. telepatias, tem histórias de alguns dos colegas, né, os membros da sociedade psicanalítica que faziam experimentos de percepção extrasensorial, a própria filha do Freud, com Ferenc, se faziam lá umas coisas parecidas com experimentos de telepatia. Então, toda essa dimensão oculta foi, de algum modo, afastado do mundo psicanalítico, não é? Exatamente. O Ernest Jones tinha um capítulo sobre Freud e o ocultismo, sobre questões do ocultismo, da paranormalidade, né? Então, eu acho que isso pode ser algo muito nefasto, porque a gente não tem acesso a algo que é real na biografia desses grandes teóricos, né? Como é que você conseguiu, foi a partir do Jung que você conseguiu, digamos, transpor essa dificuldade e chegar nessa fenomenologia de modo psicológico, não é? Porque até então, pelo que eu estava entendendo, era um interesse muito mais ligado à sua experiência pessoal de alguém que frequentava o universo espírita. Olha, eu vou dizer que era um interesse muito mais pessoal, porque na minha vida havia uma centralidade, uma importância enorme daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu cresci aprendendo, daquilo que me foi ensinado dentro do espiritismo, mas depois que eu já não me sentia tão mais vinculado, ou que o espiritismo não respondia minhas perguntas, ou que eu tinha muitas dúvidas, né?
para aquilo que me foi transmitido e no ambiente no qual eu cresci, ainda assim aquilo se manteve importante, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista dos meus questionamentos e de ver minha família, né, de ver meu pai, de ver minha mãe, né, super engajados com o espiritismo. Então, isso se manteve importante pessoalmente, mas de um outro jeito, eu diria. Aí, quando a gente entra na questão já a nível psicológico, a nível profissional, não foi à toa, né, que também depois eu estava fazendo estágio, né, aí eu atendi a um menino, primeiro menino que eu atendi em sessão de psicoterapia, 5º ano da faculdade, núcleo de infância e adolescência em situação de vulnerabilidade. Era um menino que levava um terço azul junto com ele para o atendimento. E esse terço azul era tratado pelo meu supervisor winnicottiano na época como um objeto transicional. O que também não me ajudava muito, né, sem desvalorizar essa leitura, mas eu imagino que mais poderia ter sido explorado naquele momento, a partir da entrada de um objeto ligado à crença que o menino sustentava. Poderia ter conversado com ele sobre isso, eu poderia ter aprofundado, né, para que ele usava aquele objeto, quando, em relação a quê. A gente poderia estar falando de estratégias de enfrentamento, né, ou recursos egóicos para lidar com as adversidades, a partir da crença religiosa dele. O que não era abordado e aprofundado, né? Então, eu também não tinha elemento e conhecimento pessoal pela psicologia naquele momento para poder dar conta de todas essas facetas e nuances. Mas, olhando para a pergunta que você fez, né? Eu acho que se eu não tivesse enveredado naquele momento pela leitura do Jung, eu talvez não teria encontrado esse caminho de olhar para a religiosidade, para a espiritualidade, para as crenças, a partir da psicologia, né? Ok, conhecia muitas pesquisas, né? Estava lendo muitos artigos, muitas publicações saindo, evidências se a espiritualidade, qual o impacto da espiritualidade para a saúde, relação mente-cérebro, todo esse debate mais filosófico, mais olhar para a psicologia, para aquele campo no qual eu estava me formando naquele momento. Era uma abordagem, quer dizer, não existia nenhuma abordagem, né, como a gente conversou. E sim, foi o Jung que me levou para esse lugar, eu acho. Só que eu não fiquei no Jung, né? Eu acho que, apesar da psicologia do Jung ter adquirido centralidade e uma importância radical, eu pude, como uma árvore, né? Talvez se eu localizasse a psicologia do Jung como as raízes, depois essas raízes e o que foi brotando ali foi se nutrindo de outros autores, de outros olhares, de outros métodos. Então, nesse sentido, radicalmente, e o cerne de tudo residiu e reside para mim na psicologia do Jung. No entanto, eu acho que, até fazendo jus, né, aquilo que o Jung buscou fazer naquele momento da vida dele, que ele lia de tudo que ele podia e se aproximava interdisciplinarmente, eu diria, né? Tanto que quando ele vai lá para as conferências em Eranos, a proposta de Eranos é um debate, eu diria, interdisciplinar, né? Então, acho que munido desse espírito que eu pude também me nutrir de outras visões, de outras leituras, de outras perspectivas, né? Porque, afinal de contas, eu imagino que eu não teria conseguido aprender, refletir, desenvolver pesquisas se assim não fosse, né? Bom, aí você
me permite dizer uma coisa que para mim é muito impactante, né? Quer dizer, você é um psicólogo de perspectiva basicamente analítica, não é? Da psicologia analítica, uma perspectiva junguiana, mas é verdade, você transita por alguns referenciais, não só teóricos, mas também em perspectivas metodológicas variadas, né? Então você é um pesquisador que tem referências múltiplas, bebe em fontes variadas, né? Tanto que os seus trabalhos, a gente vai falar um pouco deles, tem um pouco de construtivismo, tem alguma coisa de psicologia do desenvolvimento, tem alguma coisa de neurociência, até ciência cognitiva, enfim, me parece que é muito interessante na sua trajetória a tua capacidade de fazer interconexões com campos variados e a psicologia analítica como algo central. Mas também do ponto de vista metodológico, como eu disse, né? Então, pesquisa qualitativa, mas também pesquisa quantitativa. Acho que você está antenado no mundo da ciência de um modo muito interessante. Sobretudo, porque isso traz um certo rigor importante para temas que são fronteiriços na psicologia, como a gente tem conversado, né? Como é que foi a dificuldade, não é, ou facilidade para você de lidar com um campo muito novo em termos de, eu diria, de inserção acadêmica, pelo menos em geral no Brasil é assim, né? Aqui a gente vive um oásis, né? Mas em geral muito difícil de lidar com isso, né? Mas por outro lado você venceu dificuldades de modo que é possível, né? Então como é que foi um pouco a tua trajetória como pesquisador nessa área, uma vez que você encontra tua perspectiva de referência? Olha, eu me lembro, né, que eu sempre busquei me conectar às pessoas que estavam fazendo pesquisa e produzindo estudos na relação entre religião, religiosidade, espiritualidade, crenças, né? Fui buscando me envolver, me conectar, me localizar, buscar caminhos, né? Porque ficou claro que eu queria continuar estudando isso, Uhum. que eu não tive na faculdade, né? Ficou claro para mim que apesar de eu não me considerar e não me sentir mais um espírita, isso tinha importância para mim. Não pela crença, Uhum. mas pela visão de mundo que um dia eu já tive e de ver como isso era importante para pessoas próximas a mim, ou até diante das minhas indagações de no que eu acredito agora, se eu não acredito mais naquilo. Eu também Uhum. estava passando por um processo assim. E o que me ajudaria a responder aquilo? Nem nas psicoterapias que eu fazia eu conseguia sentir é, abertura e escuta para esse tipo de demanda, né? Custou alguma rodagem até eu também encontrar gente que pudesse dar abertura e saber ouvir, saber lidar com isso, né? E aí eu vi uma carência muito grande, né? E só acho que posso dizer, né? Só porque um dia já formado, acho que no meu último mês de graduação, em 2014, eu acho que eu já tinha entregue o meu TCC, inclusive, e aí eu estava madrugando na internet, pensando o que eu faço da vida agora, não sei para onde eu vou, não sei o que vai acontecer da minha vida, tô perdido, tô no limbo. Um amigo meu tinha sido recém-aprovado na prova lá do mestrado lá no Núcleo de Estudos Junguianos, na PUC, seria o caminho mais óbvio a seguir no meu caso, né? Mas eu também não sentia segurança em seguir por aquele caminho, porque eu também não achava que eu iria encontrar apropriação no trabalho e no estudo com essa temática tão importante. E aí, nessa madrugada em que eu estava fervendo, explodindo, estava no limbo sem saber o que fazer da minha vida. Eu acho que, inclusive, eu havia prestado uma prova para oncologia pediátrica, para uma residência multiprofissional em oncologia pediátrica na Unifesp. Eu acho que eu fiquei em quarto e chamaram até o terceiro. E eu falei, meu Deus, o que eu faço? Uhum. Não sabia o que fazer, né? Aí
Eu escrevi para o seu e-mail, porque eu achei as coisas do Interpsi na internet. Não lembro como exatamente, foi fuçando no Google, não lembro o que eu achei exatamente, mas eu sei que a Camila Torres me respondeu e falou para eu vir numa reunião do PsiRel na época, né? Aí eu não pude vir, porque eu tinha mais alguma atividade de finalização lá da graduação, mas eu vim, acho que na primeira de 2015. Para quem não sabe, o GPSI-REL é um grupo de estudos mantido aqui no Interpsi que lida justamente com psicologia da religião. Então você escreveu para mim, acho que eu passei para Para ela e ela, ela então que ela coordenava o grupo, né? era uma das coordenadoras É, junto com a com a Mônica. Mônica, né? E então ela ficou com essa incumbência de escrever. Isso. E aí te convidou. Aí eu vim, começo de 2015, no momento que eu tinha entrado no aprimoramento clínico lá na clínica da PUC, né? É uma espécie de sexto ano lá na PUC, digamos assim, que eu atendia na clínica lá da PUC e fazia supervisão com a professora Rosa Fará na época. Uhum. Rosa Fará já faleceu, né? Pouco tempo depois ela estava com câncer terminal naquela época. E aí eu vim parar aqui, cheguei, Camila Torres me recebe, ela tinha 2 celulares na época em cima da mesa de plástico, e fomos para a reunião do PsiRel. E aí eu lembro que a gente estava estudando o livro de capa Antônio Ávila, Para Conhecer a Psicologia da Religião. Isso. E era o mesmo livro usado na disciplina também. Que daí eu fui descobrindo, tem disciplina. Tá, vamos lá, 9 da manhã, vamos assistir aula. Tem outro grupo de pesquisa, de estudos, vamos participar. Tem outra coisa, vamos lá. E eu tentei me meter no máximo que eu podia. Eu estava com tempo livre, buscando o que fazer da vida, então caiu como uma luva. Oportunidades aparecendo, uma área que me fascina, estou aprendendo um monte de coisa, vamos beber da fonte, vamos aproveitar. Então, acho que esse primeiro ano foi um ano de redirecionamento, porque eu também não pensava em fazer mestrado àquela altura. Eu só queria aprender, eu só queria estudar, porque era uma coisa importante para mim, me ocupava, me nutria, me instigava, me entusiasmava, né? E aí eu comecei a ler o livro do Antônio Ávila, comecei a ler o Variedades da Experiência Anômala, comecei a ler outros livros que foram aparecendo, né, que iam sendo indicados, e eu ia lendo, o livro do Fowler também, sobre desenvolvimento da religiosidade, os papers, né, que descobriu um International Journal of Psychology of Religion, o jornal da IAPR lá, sabe, fui conhecendo, fui lá para Curitiba no seminário de Psicologia e Senso Religioso, apresentei o meu primeiro pôster da vida, que foi meu TCC, conheci o Kevin Led, o cara que toca violão lá também estava lá, que eu não me lembro o nome, aquele professor dos Estados Unidos, o Que esteve Palutzian, aqui no o Brasil, sim, Palutzian, exatamente. sabe? E comecei a ver assim, e também me senti desafiado naquele momento, porque o Kevin Led chegou para mim e falou: isso que está no seu pôster não é nada mais do que a história da psicologia. Aí eu me senti num abismo, porque eu falei: bom, ele está nos Estados Unidos, será que nos Estados Unidos as pessoas não leem mais Jung? Ou será que ele que, por causa do que ele faz, está desse jeito, falando isso? Mas eu fiquei confuso, né? Assim, fiquei confuso porque eu falei, bom, a realidade que eu vivo aqui no Brasil é outra. E eu tô gostando, sabe, eu fico profundamente capturado quando eu leio Jung. Será que ele leu Jung direito? Já tá Será que falando ele uma leu Jung? coisa, já tá falando uma coisa dessa? Eu fiquei confuso. Depois eu fui conseguindo organizar as coisas na minha Sim. cabeça e entender. Ele trabalha com uma perspectiva experimental, uma perspectiva cognitivista. É muito natural que ele fale isso na área que ele está. Talvez ele não tenha lido, mas eu não quero trabalhar de forma isolada e colocar as coisas em caixinhas. Eu não quero repetir esse comportamento. Eu gostaria de aprender a valorizar aquilo que talvez eu não valorizo hoje, porque eu vi que ele, como um professor e uma referência, não estava valorizando aquilo que eu valorizava.
e não se pôs a escutar. Hum. Então eu falei, eu não quero repetir isso que eu não gostei que ele fez comigo, por isso eu vou estudar outras coisas. Por isso eu vou ler a perspectiva dele, por isso eu vou ler ciência cognitiva, por isso eu vou ler psicologia social, por isso eu vou ler outras coisas que estão para além do meu horizonte, porque eu não quero funcionar dessa maneira. Ele já está estabelecido, ele pode se dar o luxo de falar isso. Eu nem comecei, eu preciso estudar, eu preciso ter a humildade que eu achei que ele não teve naquele momento. Que depois eu fui conhecê-lo melhor, eu vi que ele era uma pessoa legal, né? Mas Eu acho que ele estava te desafiando mesmo. eu acho que era um pouco de preconceito também. Ele está num ambiente completamente diferente do nosso, né? Aqui, eu diria que a perspectiva psicodinâmica, ela é muito valorizada. Uhum. E lá, no ambiente Exatamente. dele, é super desvalorizada. Super desvalorizada. Então, quando alguém diz assim, eu sou da psicologia junguiana, eu sou da psicanálise, Sim, há um sim. enorme preconceito, porque a referência do que é ciência, não é ciência, dentro da psicologia também, é diferente da nossa, né? Então, acho que a gente tem a condição aqui no Brasil de ter um certo jogo de cintura muito maior, né? De integração, eu diria de miscigenação, né? Mas é bom Aqui a gente ter uma é mais perspectiva plural. mais O plural Brasil é plural. e a gente tem uma perspectiva não colonialista, né? Decolonial. Então, Descolonial. Descolonial. A tradução para o português é Exatamente. descolonial. Em inglês é decolonial. Então acho que é importante a gente ver que eles estão numa outra perspectiva, né, de valorizar o que é feito nos países que têm as suas colônias, né? Isso. Então acho que é algo fundamental, então me parece, não é? Você ter conseguido não se abater com aquele comentário, aquela crítica ou aquele desafio, né? E você superou. E aí você vai, digamos, em busca de conhecimentos, né, diferentes e depois resolve fazer um mestrado que não estava no teu radar a princípio. Não estava, né? Não estava, mas aí participando dos grupos que essa ideia me apareceu, porque a gente via muitas pesquisas com médiuns adultos, mediunidade era super importante na minha história, na vida da minha família, na minha própria história. Eu vi pesquisas com médiuns, mas eu era uma criança que teve essas experiências mediúnicas, né? Na época não entendia o que era, mas me diziam que era a mediunidade, né? Não muito ostensivas, né? Como a gente vê na história de médiuns famosos, Chico Xavier, Divaldo Franco. Não era desse jeito, mas eu tive experiências que me diziam que era mediunidade. Eu falei, bom, estão estudando adultos, mediunidade é um fenômeno tão plural, tão heterogêneo, que você pode estudar tantos aspectos da mediunidade, aspectos de saúde mental, aspectos culturais e psicossociais, aspectos relacionados a variáveis fisiológicas. Você pode até buscar utilizar modelos experimentais para investigar a chamada hipótese da sobrevivência por meio deste fenômeno chamado mediunidade. Então, assim, é um campo e um fenômeno, um objeto de estudos que para mim era fascinante e continua sendo. Mas naquele momento eu estava encantado. E eu não gostava de ler no computador, então que eu gastei de tinta, de impressora para ficar imprimindo artigo para ler, imprimindo paper, eu lia tudo. Eu tenho até hoje esses papers que eu estou precisando me desfazer deles, porque eles ficaram na casa dos meus pais, e eu preciso mandar embora agora, né? Mas dá uma dó porque eu vejo aquele volume de papel falando, não acredito que eu li tudo isso. E eu li. E aí, sabe, por incentivo, por estimulação, eu comecei a pensar num projeto de pesquisa e estudando dissociação, né? Porque naquela época a gente estava estudando dissociação no extinto Gealter. Né? Isso é importante também, porque quando você chegou, eu já tinha feito trabalho com médiums, com mediunidade, mediunidade de incorporação em ambiente de umbanda, né? O Everton Maraldi já tinha feito, estava fazendo tinha ainda... terminado, mas estava no pós-doc. Exatamente, já tinha feito mestrado e doutorado nessa área, com dissociação,
e ele coordenava o GEALTER, O que era Gealter. exatamente um grupo de estudo sobre alterações da consciência, não é? E o fenômeno da dissociação como um fenômeno central Uhum. para a compreensão do fenômeno É. psicológico da mediunidade, né? Você entra justamente no momento que está tudo acontecendo aqui nessa área. Tava fervilhando, né? É como se fosse ali virada de século, né? Fin de siècle. É. E aí, onde tinha lá o Genet, Flournoy, o Myers, todo mundo olhando para esse fenômeno, né? E aqui a coisa tava... Para quem não conhece, esses são nomes fundamentais da psicologia, da psiquiatria, da neurologia, que estudavam fenômenos de dissociação, por exemplo. E todos eles olhando para os Mediúnicos. médiums, né? Exato. Naquela época, mediunidade. Então, eu fui conhecer essa literatura histórica também nessa época. Eu comecei a ler também um monte de coisa. Porque assim, eu tinha tempo livre. E aí a vida profissional começando a acontecer, nada do que eu tinha tentado tinha dado certo. Aí eu acho que assim, tá aqui foi o que me abriu perspectiva, sabe? Me fez olhar para um horizonte. E aí eu não achava capaz que eu poderia fazer um mestrado, sabe? Eu via pesquisas maravilhosas. Falava, será que eu dou conta de fazer esse negócio? Eu não tinha confiança no meu inglês, sabe? Assim, resolvi começar a fazer aula de inglês particular, fui investir nisso, sabe? Para poder ter chance de passar na prova, porque eu tinha medo de não passar na prova. Um perfeccionismo terrível, paralisante, exagerado, que eu não conseguia dimensionar. Mas eu acho que, assim, eu fiquei muito dedicado a começar a me preparar para esse processo. Cara, é o seguinte, eu acho que o que você está falando é o retrato também, nesse aspecto, né, de muita gente que provavelmente tem interesse, mas tem medo de fazer. Quer dizer, Medo. tem o entusiasmo, tem a paixão, que é claro no teu, vamos dizer, no teu trabalho, né, na tua trajetória, quer dizer, é um traço importante na tua personalidade, o interesse apaixonado, de fato, por esses temas, né, mas, por outro lado, um certo receio, que me parece muito óbvio, sobretudo para quem está começando a entender o que, que é feito, a complexidade, às vezes, da utilização dos métodos, né? Então, você foi tateando, mas, ao mesmo tempo, você foi se aprimorando. Uhum. Então, acho que isso que é importante. A universidade, ela oferece, não é, os recursos para que os interessados, apaixonados, consigam chegar até o conhecimento e poderem fazer suas pesquisas, né? Então, quando você chega, você estava entusiasmado, com medo e muito rigorosamente crítico àquilo que você encontrava em você mesmo. Como é que você venceu essa barreira e começou a fazer de fato o mestrado? Quando é que você se sentiu, digamos, preparado para começar o processo? Olha, eu nunca me senti preparado, eu acho. É Pode ser uma verdade. característica boa É também, né? verdade, eu nunca me senti preparado, mas eu pensei que, assim, olha, eu não quero pagar para fazer mestrado. Eu havia me formado na PUC, não queria pagar para fazer mestrado lá pelo menos 6 meses e correr o risco de não ter uma bolsa que pagaria pelo meu mestrado lá, porque é assim que as coisas funcionam, não só lá, mas geralmente em lugares que estão no esquema de uma fundação, né? Uhum. Em que as pessoas pagam e o dinheiro que é pago, teoricamente, fica para manter o espaço e não tem fins lucrativos, né? Uhum. Mas teria que pagar, teria que pagar. Não queria pagar para fazer pesquisa porque eu achava que isso era um trabalho, né? Uhum. Então, eu pensei, olha, aqui é de graça, né? Porque sabemos que é fruto dos impostos que nós pagamos Sim. também, mas eu ainda tenho chance de conseguir ganhar uma bolsa de pesquisa, sabe? Não sei se vai rolar, mas eu quero, né, via a história dos colegas, os antecessores, né, via o Everton, via o Léo, o Gabriel na época, Uhum. via o pessoal conseguindo financiamento, eu olhava para isso e falava, olha, melhor dos mundos, né? Conseguir um financiamento, estudar o que eu gosto, aprender, me desenvolver. Aí eu comecei a descobrir que eu podia fazer várias disciplinas legais, porque
é obrigado a fazer, né, 48 horas de créditos no mestrado, e resolvi desenvolver o projeto, pedi ajuda na época para o Everton, pedi ajuda para você, pedi para vocês lerem o que eu havia pensado. Nada estava muito robusto ainda, mas já era suficiente. Podia melhorar, mas já era suficiente para o processo seletivo, né? Então, lendo os trabalhos dos colegas e lendo os projetos dos colegas, eu consegui pensar no meu, tentando congregar os meus interesses e aquilo que eu efetivamente tinha a oferecer. E aí, assim, acho que eu não estava pronto, mas eu prestei. E para o pessoal saber qual era o teu tema naquele Era momento? naquele momento dissociação e mediunidade em crianças, né? Então eu queria... Estávamos no Gelter estudando dissociação. E eu pensava, a gente estava olhando muito para aquela escala, a DES, a Dissociative Experiences Scale. Mas eu pensava em crianças, né? Como olhar para a dissociação em crianças. Porque até então eu havia aprendido psicodinamicamente que a palavra dissociação é relacionada a trauma, mas a gente via que não havia uma origem exclusivamente traumática, mas que experiências culturais ou experiências circunscritas em ambientes religiosos, ou a partir do olhar das crenças religiosas, a associação também acontecia, né, nessa circunscrição. E eu pensava, e crianças? Sem uma patologia, sem uma patologia, né, obrigatória, né, ou sem um processo de recalque, de repressão daquilo que é incompatível com as tendências da consciência, por exemplo, né, que isso é o termo clássico, é o ligado à origem traumática da dissociação. E aí eu vi que não era só por aí, né? Opa, quero estudar esse negócio, porque é um objeto psicológico relevante e dá vazão a essa experiência da mediunidade. E aí eu tentei por aí, né? Fiz um projeto, tentei localizar ele psicossocialmente, né? Porque afinal de contas ele tinha que estar adequado ao programa no qual eu estava prestando. Não adiantava, e acho que também não adianta ter a ideia mais brilhante de todas se a gente também não se localizar no espaço e no tempo, no lugar que a gente está, para de alguma maneira conseguir levar adiante, né, ou conseguir que o projeto seja aceito nas instâncias, né, por orientação, por banca de avaliação, né. A gente também tem que pensar em escrever um projeto vendável para que ele seja aceito por quem vai ler, né, por mais brilhante que ele seja, por mais inovador que a gente pensa que a gente é. Tem que pensar de modo estratégico. Né? Então, eu consegui fazer isso naquele momento. E eu não achei que eu estava pronto. Eu falei, eu fiz isso aí, vou tentar, vou ver o que dá. Né? Vou ver o que dá. Acho que por minha sorte, naquele momento, tinha um professor muito legal na banca de entrevista do mestrado, que foi o Gustavo Massola. Então, acho que eu dei muita sorte, né? Porque ele é um cara aberto. Queridíssimo. Amigo. Fiz aula com ele depois sobre oficina de publicação de artigos, que foi muito boa. Então, assim, tanto publiquei um artigo depois na revista de psicologia da USP, que foi fruto dessa disciplina, né? Que me estimulou a publicar a partir dessa disciplina. Que foi o trabalho que eu fiz para a disciplina, eu desenvolvi depois, virou artigo, sobre Fernando Pessoa, experiências mediúnicas e dissociativas, né? E Jung também, né? Articulando com Jung. Então, assim, eu não estava pronto, mas eu dei uma sorte, porque eu fiz a prova de línguas na cultura inglesa na época, e eu tirei uma nota muito boa, além do que eu imaginava, né? Porque meu perfeccionismo fez eu me preparar tão bem que eu consegui ir muito melhor do que eu imaginava. Aí eu passei eu não passei na prova de conhecimentos básicos na primeira vez que eu prestei, de 16 para 17. Eu não atingi a pontuação mínima, né? Era uma bibliografia tão antiquada e tão chata que o PST pedia. Que bom que foi revisto depois, né? E a prova ficou mais inteligente depois. Ainda assim, eu precisei ler muita coisa, né, de muitos assuntos e olhares e abordagens da psicologia social. Mas aí depois eu já estava em 2017
E aí, 17, eu lembro que eu tive uma doença muito grave, né? Eu tive uma meningococcemia, que eu fiquei internado, que eu quase morri, né? E fiquei me recuperando durante quase um ano ainda depois de ter essa doença, né? Tive que fazer reabilitação, voltar a andar. E aí foi no meio do processo seletivo que eu prestei de novo. Mas eu estava tão cansado que eu falei: olha, eu não vou me preparar para isso, eu não vou ler nada, eu não quero saber, eu estou cansado. Se eu não passar, não passei, não vou prestar nunca mais. Mas aí eu passei. Ô, Matheus, eu acho que é muito interessante as pessoas te ouvirem, justamente porque a gente não precisa se sentir necessariamente preparado, né? É, Para poder fazer o mestrado, para ter conquistas acadêmicas e na vida de um modo geral. E, ao mesmo tempo, você não ficou parado, né? Quer dizer, eu acho que a tua trajetória mostra muito bem que tinha paixão, tinha uma autocrítica muito grande, por outro lado, uma obsessão por conhecer, por estudar. E é muito interessante o fato de que as coisas foram acontecendo de modo mais ou menos espontâneo. A própria participação no mundo acadêmico foi te levando isso. a participar de eventos, a escrever em conjunto com outras pessoas, a A amadurecer me o expor, projeto. apresentar trabalho, né? Eu lembro que eu participava das disciplinas, comecei a fazer como aluno especial. Exato. E de alguma maneira eu acho que assim, isso tudo me preparou, me treinou, me ajudou a me desenvolver nos aspectos formais e também na aquisição de conhecimento. Cara, isso serve como lição para quem tem interesse em fazer vamos dizer, trabalho acadêmico, justamente porque é fazendo É, que a gente aprende e que as oportunidades vão aparecendo. O próprio convívio, não é, acadêmico, científico, vai levando a gente a ser, digamos, mais capaz para fazer uma determinada atividade e participar das coisas, né? Acho que é isso que você estava falando. participar. Então você participou de aulas aqui e fora daqui, eu sei, você foi, viajou, você foi no Instituto do Jung, você fez curso lá. Tudo É, isso vai tornando, não é, a pessoa mais segura também do conhecimento e aos poucos, não é, se sentindo cada vez mais apta para determinadas atividades, né? e eu diria assim, né? Olha, tudo que eu fiz naquele momento, eu poderia dizer que foi fruto da valorização que eu sempre tive da minha família, do meu pai, inclusive, para poder bancar muita coisa que eu pude fazer, que eu não tinha condição de me bancar naquele momento, Sim. né? Mas se não tivesse sido por isso, eu estaria muito bem servido sem tudo isso, sem poder ir para todos os congressos que eu fui, sem ir fazer curso lá em Zurique, no Instituto Jung, que eu decidi não aderir à minha festa de formatura da minha turma. Fui o orador da minha turma, mas eu não fui na festa porque eu queria usar o dinheiro da festa para viajar para Zurique, isso já era um plano, Eu lembro né? disso. Então isso foi uma preferência. Mas se eu não tivesse tido nada disso, se eu não tivesse tido essas possibilidades, só de estar participando das aulas, só não, né? Mas já de estar participando das aulas, participando de todas as atividades aqui, eu já estaria mais do que preparado, sabe? Mais do que preparado, não precisava do resto. O resto eu diria que foram acréscimos. Viajar para os eventos, estar nos lugares, né? E acho que foram anos muito proveitosos, porque teve eventos do Conselho Regional de Psicologia para debater essas temáticas, na PUC, na USP. Tinha muita gente vindo para cá falar. Então a gente foi muito bem nutrido. Só que assim, hoje a gente tem, além de tudo isso, todo o conteúdo online, que as pessoas podem se aproveitar disso, que eu não tive naquela época, Sim. né? Mas olha, eu acho que você está falando de como você foi bem nutrido. Por outro lado, você trouxe características pessoais que são fundamentais para um pesquisador, né? Em primeiro lugar, um histórico familiar
de proximidade com experiências religiosas anômalas, vamos chamar assim. Depois você tem a paixão pela temática. Depois você tem a curiosidade insaciável, porque eu sei disso. Depois você tem uma vontade de conhecer e um ímpeto para buscar por informação que, vamos dizer, coroa toda essa série de características que estão por trás de um grande pesquisador, né? Eu queria que você contasse, então, como é que foi o teu mestrado, porque eu gostaria de chegar no doutorado e para a gente poder fazer um percurso inteiro. Uhum. Então, como é que foi o teu mestrado? O que que você efetivamente estudou? Dissociação nas crianças ou em crianças, não é? Conta um pouco para o pessoal. Olha, por fim, no início eu queria fazer uma pesquisa empírica com crianças, fazer a validação e buscar por evidências de validade, tradução, adaptação transcultural e evidência de validade de uma escala de dissociação infantil. Acabei vendo e depois fazer a aplicação e comparar entre crianças participantes dos contextos mediúnicos e crianças não participantes desses contextos ou de ambientes seculares, né? Ou até crianças sem religião, mas eu vi que no tempo que eu tinha não ia dar tempo de fazer tudo isso, diante também do meu pouco conhecimento de trabalhar com esse procedimento. E eu também estava muito cansado, porque eu estava me recuperando da meningococcemia naquela época, isso Sim. me exigiu muito, e aí no final das contas acabou saindo uma pesquisa que foi uma revisão de literatura sobre experiências dissociativas em crianças e mediunidade em crianças. E aí eu cobri o máximo que eu pude da literatura sobre isso, que não é uma literatura muito grande, mas já foi mais do que suficiente para fazer a minha dissertação, para discutir esses temas à luz da psicologia da religião, a partir de uma perspectiva psicossocial, localizando essas experiências culturalmente e socialmente. E aí eu, então, fiz essa minha dissertação que eu defendi no começo, janeiro de 2020, né? Antecipei a defesa, porque eu já estava aprovado para o doutorado, e aí mudou a regra do programa que eu tinha que estar já com a ata de defesa para poder fazer a matrícula no doutorado. Então foi uma correria lascada. Eu também encurtei minha dissertação, mas deu certo, né? Eu tive que ser pragmático naquele momento. Não ficou exatamente como eu imaginava no início, mas eu consegui cumprir e oferecer uma contribuição original. Sim. Né? Fiquei satisfeito. Né? Desculpa, original exatamente porque ninguém, pelo menos que a gente conheça, tinha feito um estudo tão aprofundado sobre dissociação e crianças, né? Então acho que foi de fato alguma coisa inédita e inaugural. Inaugural, né? Foi muito bom. Eu fiquei muito contente, né? E depois eu pensava em aprofundar isso no doutorado. Né? Eu já estava aprovado no doutorado. E aí, assim, eu acho que os frutos começaram a cair do pé mesmo depois no doutorado, né? Porque aí eu já estava num outro momento, eu já estava mais tranquilo também com a minha saúde, né? Já estava estável na minha reabilitação, eu já estava com mais confiança, eu já estava me sentindo mais preparado. E comecei a me arriscar, a apresentar mais coisas por aí, a dar mais as caras, o que de alguma maneira abriu caminhos para o que veio depois, né? Como até o período sanduíche lá no Reino Unido, né? E as conexões que eu pude fazer e confiar também na minha capacidade crítica de leitura e de fazer escolhas no caminho, né? Porque eu percebi que eu que tinha que fazer essas escolhas, que não adiantava perguntar para o Wellington, não adiantava perguntar para ninguém o que eu faria, que a resposta não ia vir. Vieram ponderações, mas as consequências das escolhas seriam todas minhas, né? Então eu já comecei a poder me ver como um pesquisador autônomo, exatamente, autônomo, né? Autônomo. E que dependia de mim, né? E que dependia de mim para fazer o trabalho. E o que você estudou? Conta pro povo. Aí depois no doutorado eu
continuar a trabalhar com as experiências de mediunidade, deixei de lado a parte da dissociação, né, o foco na dissociação, não deixei totalmente, mas o foco nesse fenômeno, e fui conversar com as crianças que relatam a experiência de mediunidade. Eu pensei, a gente precisa de pesquisa empírica. Eu não vi pesquisas empíricas sobre isso na minha revisão do mestrado. Exato. Eu não vi. Eu vi usando o termo possessão espiritual. Pesquisas de fora do Brasil. Se aqui no Brasil, um país tão rico e que relata tantas experiências de mediunidade, que tem religiões mediúnicas e que boa parte da população, se eu não me engano 2,8%, que já é um mundaréu de gente no Brasil, relata essas experiências. Relata não, vive, né, ou se diz aderido a religiões mediúnicas segundo o censo de 2022. As crianças estão aí. Eu fui essa criança. Os médiuns adultos falam que muitos desses médiuns, que as experiências começaram na infância. E aí? No seu caso, não foi difícil encontrar esse nicho, né? Porque ele estava aberto. E é curioso como a academia, como a ciência, às vezes olha muito para aquilo que já foi olhado, né? Eu acho que até por um pouco de receio de ser desbravador, medo de tocar em questões que ainda não foram tocadas, né? Eu acho que, no seu caso, a gente tem também esse exemplo muito interessante de olhar para onde ninguém está olhando. Então, você já estava com interesse aí, e aí você focou de modo agora empírico. Empírico. Isso significa o quê? O que significa? Que eu quero ouvir as crianças. Eu quero dizer o que elas me falam disso que elas vivem. Os adultos estão falando das crianças. Os adultos estão contando das experiências de quando eles eram crianças, retrospectivamente. E as crianças? O que tem a nos dizer? É engraçado que a gente fala das crianças, fala pelas crianças e não ouve as crianças. Então, acho que o teu trabalho tem esse mérito também, né? Vamos voltar à fonte. Não que não seja importante, né, a perspectiva dos adultos sobre as crianças, mas essa perspectiva sem as crianças, ela fica incompleta, manca, né? E aí, bom, psicologia do desenvolvimento religioso são adultos falando sobre crianças. São adultos falando sobre os processos cognitivos das crianças em relação à religiosidade, o papel da religiosidade no desenvolvimento. Mas aí eu fui encontrar pesquisa sobre representação da imagem de Deus, aí já vem da ciência cognitiva, olhando para as crianças. Eu falei, olha, legal, tem já coisas acontecendo. Eu posso valorizar essas pesquisas para trabalhar com aquilo que eu quero. Por isso que é importante conhecer o campo, conhecer o que se está fazendo, para a gente poder dar um passo a mais. Inclusive, essa pesquisa que você mencionou foi realizada aqui no Brasil pela Camila Torres, pelo Alberto Neri. Os desenhos, o projeto do Pierre Rive, os desenhos de Deus. Exatamente. Então, são pesquisadores, né, que estão olhando para as crianças, de modo empírico também, mas numa outra perspectiva, não era exatamente sobre mediunidade. E aí eu fui atrás, né, fui ver literatura, fui armar o projeto ali, e eu não sabia muito bem ainda como fazer isso, né? Como que eu vou fazer? Eu já tinha indicação de um público de gente que me sinalizou que haveriam crianças para eu entrevistar. Ah, não, tem. Sabe, foi todo mundo muito solícito. Depois todo mundo desapareceu na hora que eu precisei. Fazer pesquisa tem isso também. Mas a gente precisa bancar, né? Mas aí, assim, olha, enfim, pandemia entrou, posterguei meu tempo de doutorado por conta da pandemia, por conta do período fora do país. E no final das contas, eu consegui fazer minha pesquisa, sabe, achei crianças, pelejei para achar, mas eu consegui 10 crianças para uma pesquisa qualitativa, que eu entrevistei, conversei com as crianças, elas desenharam as experiências, eu pedi para elas me contarem das experiências e do que aquele desenho estava apontando, né? Investiguei as características, as emoções, quando começou, se continuou ou não,
se causou algum problema na vida da criança, se ela gostou dessa experiência, se continua acontecendo, se ela acredita em alguma coisa ou não, como ela interpreta, como ela entende, se ela procurou alguma ajuda quando ela teve essas experiências, no caso de serem negativas ou de serem muito amedrontadoras, sabe? E isso é uma pesquisa empírica, é ir lá e conversar e ver o que está acontecendo. E foi qualitativo porque foi um método de dar voz ao fenômeno. Né? Eu poderia ter usado escalas para avaliar outras esferas de questões outras das crianças e das famílias. Poderia, mas eu não fiz por 2 motivos. O primeiro a minha perspectiva foi fundamentalmente dar voz às crianças e tornar as crianças o centro da pesquisa. E eu vi que isso já daria muito trabalho para analisar os dados. E segundo, que eu também, naquele momento, não teria tempo e fôlego para me aprofundar, para estudar e talvez até validar ou desenvolver algum instrumento para fazer um estudo mais generalizante. O que pode ser feito ainda por quem quiser, por quem estiver aqui escutando. Se tiver interesse nisso, estou à disposição para a gente conversar. E esse é outro aspecto importante, né? O trabalho de pesquisa é um trabalho que não tem fim, né? Você abre, desbrava uma área, outros vêm e a gente espera que outros prossigam. Acho que isso é muito importante, né? Eu comecei a fazer um trabalho de mediunidade, o Everton seguiu numa outra perspectiva, você vem e aparece com as crianças aí, acho que isso a gente teve outros também, não é? O Ricardo, O Ricardo Ribeiro, que também fez um trabalho em mediunidade, o Gregório, que também fez, enfim, vários colegas que vão desenvolvendo a partir de suas próprias experiências, interesses, inquietações, outros aspectos dentro de uma temática maior. Então, acho que, olhando a sua trajetória, Matheus, eu diria que ela serve muito bem como um guia bastante claro para quem tem interesse em fazer pesquisa e ainda está um pouco receoso. Acho que, te ouvindo, as pessoas vão falar assim, bom, então, cara, ele foi superando, ele foi participando e isso foi levando a conhecimentos que vão sustentando, né, a trajetória de alguém que tem interesse em fazer pesquisa. E a pesquisa vai se tornando quase que natural, né? Nada é natural, vamos dizer assim, né? Nada é simples. Por outro lado, tendo essas características básicas que você trouxe já quando chegou aqui, eu acho que isso se torna possível, né? Eu acho que isso é muito empolgante para quem está ouvindo e tem algum interesse em tocar no mundo acadêmico, de fazer carreira acadêmica, de fazer pesquisa de verdade, né? E agora, a partir do momento que você entrega o seu trabalho, que você defende, não faz muito tempo, né? Faz pouco tempo, né? 1º de abril. 1º de abril, mas é verdade. E como é que fica, assim? Dá um certo vazio? Outras perspectivas se abrem? Como é que ficou depois disso? Olha, para a gente finalizar. Eu acho que, assim, eu tô ainda vendo para onde as coisas vão caminhar. Eu não tenho um caminho claro, existem possibilidades. Também eu já atendia em consultório, isso ficou em banho-maria durante o tempo que eu me dediquei mais ao doutorado. Voltei agora a atender com força total depois que eu terminei o doutorado. Nesse momento, meu consultório tem me demandado bastante, mas também tem me satisfeito muito. Então, eu atendo crianças, já atendia crianças e foi desse lugar também que veio meu interesse para pesquisar as crianças. E aí, depois dessa pesquisa concluída, eu preciso agora trabalhar nas publicações, preciso publicar os artigos, preciso, quem sabe mais para frente também, divulgar em formato de livro, né? Tem gente que já pediu, olha, publique um livro numa linguagem mais acessível, vai ser muito bom. Até pessoas do meio espírita falam, olha, sua pesquisa é psicológica, mas ela não fala sobre a perspectiva religiosa. Você toparia conversar em fazer algo articulado, dialogado? Então, assim, eu ainda não sei para onde vai, o que eu vou fazer, mas eu preciso agora publicar. Eu preciso sentar bunda na cadeira e fazer meu trabalho circular, né? Porque foi um trabalho do cão
para ele ficar guardado num banco de teses e dissertações. E essa dimensão é importante, né? Quer dizer, o trabalho científico ele é público e ele deve se tornar público das formas mais variadas, né? Inclusive artigos, livros e conferências, tudo isso me parece E tenho importante. sido chamado para dar aula, né, aulas de pós-graduação, o pessoal está querendo ouvir sobre isso, né? Outro dia eu tive em Ribeirão Preto, um povo lá de Ribeirão Preto do Instituto Ânima me convidou para ir lá falar, e aí assim, tem um pessoal do meio junguiano também muito interessado, né, porque eu trago essa perspectiva para o meu trabalho, né, também, para tentar discutir os achados da minha pesquisa, que podem ser discutidos a partir de outras lentes, quem quiser aproveitar os dados, está tudo aberto, eu fiz tudo em ciência aberta, qualquer um pode pegar aquilo e discutir aquilo a partir de qualquer outro olhar. O dado está lá, né? Isso pode ser feito, não é monopólio, né? Desde que me citem, claro, né? Agora, você estava dizendo que você tem sido procurado exatamente também porque você se tornou muito conhecido no meio junguiano, não só por causa do seu trabalho com crianças, né? Mas por causa da sua trajetória, do seu trabalho científico em psicologia da religião, em psicologia anomalística, ligado à perspectiva da psicologia analítica. Né? Esse é um tema luminoso, que chama atenção, que instiga, né? Então, assim, o pessoal olha para aquilo que eu fiz, porque felizmente ou infelizmente nós não temos muitos junguianos que tenham se debruçado academicamente sobre essa temática, né? Então, vou até aproveitar, já que você falou disso, né, e te convidar para a próxima edição do nosso curso de Introdução à Psicologia da Religião, né, para falar de novo sobre psicologia analítica e religião. Bora Você lá. topa? Bora lá. É muito excelente. Bom. Eu quero te agradecer muito pela tua vinda, pela tua trajetória, pela tua vida. Estou muito feliz das nossas vidas terem se cruzado, né? E eu poder acompanhar o teu desenvolvimento como pesquisador, né? E ter sido, de algum modo, tão beneficiado pela tua presença aqui no Interpsi. Saiba disso. Você falou que você foi muito nutrido, né? Mas eu quero dizer que você também foi fonte de inspiração para mim, para a Fátima e para todos os colegas do Interpsi. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço e eu acho que, assim, são anos muito especiais da vida que ficam guardados com muito carinho e eu diria que é um processo para quem se lança nele difícil, trabalhoso, muito cansativo, por outro lado, muito satisfatório e muito agraciado, né? E muito, como diria o professor Geraldo, muito entusiasmante, né? Então, eu me sinto entusiasmado, né? E acho que olhando para trás, assim, sei lá, 9, 10 anos aí, pouco mais que isso, é inacreditável. E muito, guardo com muito carinho, carrego com muito carinho. É recíproco. Obrigado. Pessoal, então, se vocês quiserem, vocês devem acompanhar o nosso Pode Crer 49. A gente vai receber outras pessoas tão ilustres e brilhantes quanto o nosso querido Matheus Martins. Mais uma vez, muito obrigado.